Aprenda com o Brasil como impedir a ascensão do autoritarismo no segundo mandato de Trump? Eles tentaram destruir nossa democracia. A resposta do Brasil ao Bolsonaro não foi por acaso. Jair Bolsonaro se recusa a dizer que perdeu a eleição presidencial do seu país, apesar do fato de que ele perdeu a eleição presidencial do seu país. Eu não tive nada a ver com isso. Bolsonaro não estava apenas incitando uma insurreição, ele planejava um golpe militar. O Brasil possui outro órgão poderoso e inexistente nos Estados Unidos. O Brasil protegeu e salvou a democracia, mas não consertou a democracia. Então qualquer político republicano, se for contra o Trump, está basicamente arriscando a própria carreira política. E no Brasil, não é assim. Bolsonaro foi rapidamente colocado formalmente sob investigação por incitar os distúrbios. Por isso, deram ao STF uma autoridade que os Estados Unidos não têm. Porque os outros juízes não foram leais a Bolsonaro ou à direita. Então, o que aconteceu no Brasil importa. A Corte brasileira restringiu o poder presidencial. Já a dos Estados Unidos o expandiu. No entanto, hoje, um líder está preso cumprindo uma sentença de 27 anos, enquanto o outro, bem... Enquanto Bolsonaro, conhecido como o Trump dos trópicos, apodrece numa cela por 27 anos, o Trump original está de volta comandando o país mais armado do planeta. O vídeo que a gente vai ver hoje, produzido pela Vox, um veículo de imprensa dos Estados Unidos, narrado pelo jornalista Zach Beauchamp, mostra como 2 ataques golpistas quase idênticos, 6 de janeiro nos Estados Unidos e 8 de janeiro em Brasília, terminaram com destinos completamente opostos. De um lado, o Brasil usou sua Constituição para dar ao Supremo poder de julgar diretamente presidentes e altos funcionários, com Alexandre de Moraes virando o pesadelo oficial da extrema-direita. Do outro, os Estados Unidos, que deixaram o autor do roteiro golpista voltar à Casa Branca, enquanto o próprio sistema vai sendo corroído por dentro. Hoje a gente vai ver o vídeo da Vox, dublado em português, porque vocês pedem. Se vocês quiserem ver o vídeo original em inglês, vou deixar o link aqui embaixo, que se chama "Para combater o autoritarismo, os Estados Unidos devem olhar para o Brasil". E a gente vai entender como o mundo já percebeu que Bolsonaro virou um estudo de caso de autoritarismo fracassado. A diferença é que, agora, quem ocupa a Casa Branca não é o aprendiz, mas alguém que já conhece bem o roteiro e decidiu aplicá-lo em Washington. Vamos assistir o vídeo? Fica até o fim, porque depois a gente vai analisar ele. Beleza? Bora lá, direto para o assunto, sem enrolação. À esquerda, manifestantes invadem o Capitólio. À direita, uma multidão invade o Supremo Tribunal Federal do Brasil. 2 capitais, 2 insurreições. Roteiros parecidos. Caos no Brasil, enquanto milhares invadem a capital do país, protestando contra o resultado das eleições de outubro. Esta é uma situação extremamente perigosa que está se desenrolando aqui nos Estados Unidos. 2 anos após o ataque de 6 de janeiro nos Estados Unidos, milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram o Congresso, Supremo Tribunal Federal e o Planalto. Os paralelos são claros. Uma insurreição, violência de multidão e um candidato derrotado que se recusou a admitir a derrota. Jair Bolsonaro se recusa a dizer que perdeu a eleição presidencial do seu país, apesar do fato de que ele perdeu a eleição presidencial do seu país. Não se cede quando há roubo envolvida. No entanto, hoje, um líder está preso cumprindo uma sentença de 27 anos, enquanto o outro, bem... Parabéns, senhor Tronson. Então, como democracias sob riscos iguais chegaram nisso? Que EUA podem fazer? Aprenda com o Brasil como impedir a ascensão do autoritarismo no segundo mandato de Trump? Jair Bolsonaro é conhecido como o Trump dos trópicos. isso é algo realmente muito especial. Homem se saindo muito bem. Ambos os presidentes negaram qualquer responsabilidade pelas insurreições. Bolsonaro, que retornou ao Brasil no final de março após 3 meses nos Estados Unidos, negou qualquer envolvimento. Há algo de que você se arrepende em relação ao que fez naquele dia? Eu não tive nada a ver com isso. Mas os governos reagiram de forma distinta. Nos Estados Unidos, a Câmara Democrata foi rápida. Esta noite, momento histórico na Câmara. Votação partidária pelo impeachment de Trump. Embora muitos senadores republicanos tenham reagido logo ao ocorrido. Eles tentaram destruir nossa democracia. Eles falharam.
Vimos um ataque terrorista ao Capitólio dos Estados Unidos. Foi desprezível. Foi um ataque à citadela da democracia. A maioria votou por inocentar. No final, o Senado não atingiu 67 votos para condenação. No Brasil, o Congresso tampouco ofereceu um mecanismo eficaz de controle sobre o ex-presidente. Um processo de impeachment contra Bolsonaro nunca teve realmente nos planos. Restou apenas uma instituição com o poder de punir Bolsonaro: o Supremo Tribunal Federal. De início, o STF do Brasil lembra o dos Estados Unidos: juízes, togas, fotos, mas os poderes do tribunal são maiores, o que é crucial aqui. A Constituição brasileira foi escrita após a ditadura militar que governou o país entre 1964 e 1985. Os autores incluíram proteções contra abusos de poder. Por isso, deram ao STF uma autoridade que os Estados Unidos não têm: o poder de julgar crimes de altos funcionários, inclusive o presidente. O Brasil possui outro órgão poderoso inexistente nos Estados Unidos: o Tribunal Superior Eleitoral, que faz cumprir a lei eleitoral e regula as campanhas. E em 2023, o mesmo homem estava no comando dos dois tribunais: o ministro Alexandre de Moraes. Moraes vinha sendo um adversário de longa data de Bolsonaro e seus apoiadores desde 2019, quando o tribunal iniciou uma investigação para combater a desinformação eleitoral que se espalhava online. Isso fez dele uma espécie de antagonista do movimento bolsonarista e um alvo constante pro ódio da extrema-direita. Com a insurreição de 8 de janeiro, Moraes e o tribunal agiram rápido e com firmeza. Horas após o ataque à capital, o Supremo Tribunal Federal investigava ataques à democracia. Já no dia seguinte, o tribunal e a Polícia Federal expediam prisões em massa e mandados de busca. Bolsonaro foi rapidamente colocado formalmente sob investigação por incitar os distúrbios. Entretanto, o Tribunal Eleitoral proibiu Bolsonaro de voltar a ocupar cargos públicos por 8 anos. O Supremo Tribunal Eleitoral considerou o senhor: Bolsonaro é culpado de abuso de poder. Meses depois, a PF descobriu: Bolsonaro não estava apenas incitando uma insurreição, ele planejava um golpe militar. Os investigadores encontraram uma grande quantidade de documentos e até mesmo uma planta. Para assassinar Moraes, o então presidente eleito Lula e seu vice-presidente, Geraldo Alckmin, um plano foi impresso em um computador dentro do Palácio Presidencial por um ex-assessor militar de Bolsonaro. Tudo estava muito bem documentado e mal disfarçado. Foi essa evidência que permitiu ao Procurador-Geral do Brasil apresentar acusações criminais contra Bolsonaro e seus cúmplices. Hoje, iniciamos o julgamento e as conclusões das importantes ações penais relacionadas à tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023. O Supremo Tribunal julgou o caso sob a presidência do juiz Moraes. O julgamento durou 5 dias e foi transmitido em todo o país. E em setembro de 2025, por 4 votos a 1, O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a mais de 27 anos de prisão. Então, o que Moraes fez foi mudar completamente a forma de lidar com Bolsonaro. E muitos de seus críticos dizem que ele extrapolou. Mas muitos deles reconhecem que, naquele momento específico, o objetivo de salvar a democracia era muito mais importante do que qualquer outra coisa. Mas vamos com calma por um momento, porque esta parte é importante. Não podemos atribuir todo o mérito ao Supremo Tribunal. Que eles desempenharam um papel crucial e acho isso inegável. Mas eles não estavam agindo isoladamente. Embora Moraes tenha liderado as acusações contra Bolsonaro, ele precisou do apoio de seus colegas juízes em cada etapa do processo. E esses juízes não chegaram lá por acaso. Nomeados pelos presidentes e confirmados pelo Senado, por que os outros juízes não foram leais a Bolsonaro ou à direita? Isso ocorre porque o sistema político do Brasil não se divide em 2 polos como nos Estados Unidos. A dinâmica da política brasileira não é tão claramente esquerda versus direita. E temos mais de uma dúzia de partidos representados no Congresso. O excesso de partidos no Brasil favorece negociações e coalizões constantes, mais que lealdade rígida a uma sigla.
Nos Estados Unidos, se você é membro do Congresso, seja na Câmara ou no Senado, e é expulso do seu partido, basicamente não há para onde ir. Então qualquer político republicano, se for contra o Trump, está basicamente arriscando a própria carreira política. E no Brasil, não é assim. Essa mesma lógica se aplica ao Supremo Tribunal Federal do Brasil. Temos 11 ministros. E eles não necessariamente votam contra candidatos de outros partidos. E, na verdade, o que a história comprovou é que quanto mais tempo eles passam no judiciário, menos apegados eles são aos partidos que os colocaram lá em primeiro lugar. Nos Estados Unidos, os juízes da Suprema Corte são incentivados a agir como representantes de grupos políticos, embora devam ser partidários. E você pode ver isso claramente quando o caso criminal contra Trump chegou à Suprema Corte. Os 6 juízes que foram indicados por presidentes republicanos votaram para aumentar a imunidade presidencial, enquanto os 3 indicados por presidentes democratas votaram contra. Então, todas as acusações contra Trump foram retiradas. Acho que isso só pode ser entendido pelo fato praticamente inegável neste momento de que os ministros da Suprema Corte são jogadores partidários. Essa é a diferença fundamental entre os 2 desfechos. A Corte brasileira restringiu o poder presidencial. Já a dos Estados Unidos o expandiu. A resposta do Brasil ao Bolsonaro não foi por acaso. Ela foi moldada pela experiência de viver sob uma ditadura militar recente. Essa história facilitou reconhecer os sinais de alerta do autoritarismo, pois os brasileiros já conheciam esse padrão. Os americanos muitas vezes dão a democracia como certa e acham que o autoritarismo é algo que não pode acontecer com eles. E o Brasil nos lembrou que o autoritarismo ainda é uma ameaça muito real e que precisamos continuar lutando para proteger a democracia da melhor forma possível. É uma democracia há mais de 200 anos e essa estabilidade às vezes pode jogar contra ela. O sistema de freios e contrapesos e as constituições não funcionam de maneira automática. Eles não são documentos mágicos que têm o poder de nos proteger só porque os recitamos de cor, sabe? O governo do Brasil está longe de ser perfeito. O Brasil protegeu e salvou a democracia, mas não consertou a democracia. A polarização política continua desenfreada. Os tribunais ainda são contestados e ainda temos um nível insalubre de calcificação política. Mas isso só serve para comprovar o argumento de que é algo que temos a necessidade de continuar fazendo dia após dia, e é uma tarefa que jamais chegará ao fim. Então, o que aconteceu no Brasil importa, não porque ofereça um modelo perfeito, mas porque mostra que as instituições democráticas só funcionam se as pessoas dentro delas decidirem agir. Trump passou a tratar o processo contra Bolsonaro como uma extensão da própria cruzada pessoal contra qualquer tipo de responsabilização, chamando o julgamento do ex-presidente brasileiro de caça às bruxas e publicamente exigindo que o Brasil pare de investigar o amigo golpista. A resposta do governo Lula foi direta. Lembrou que o país é soberano, que ninguém está acima da lei e que tentativa de golpe é crime, não bandeira de campanha. A ironia é que, enquanto Bolsonaro é mantido sob controle preso, Trump faz um movimento oposto. Tenta expandir os limites da própria impunidade usando a máquina do Estado estadunidense. Em apenas um ano de novo mandato, ele já acelerou a centralização de poder, atacou agências independentes, perseguiu críticos, ameaçou usar forças federais contra opositores e até flertou em entrevista com a ideia de que talvez nem devesse haver eleição. Classificando depois como era só uma brincadeirinha, viu? Só uma brincadeira. Quando um presidente começa a sugerir que votar é opcional para a democracia, o alarme não é mais teórico, é institucional. Enquanto isso, a família Bolsonaro tenta transformar a derrota judicial do patriarca em combustível político internacional.
Eduardo Bolsonaro vem atuando como lobista informal do pai nos Estados Unidos, elogiando tarifas de Trump contra o próprio Brasil, atacando ministros do Supremo brasileiro e defendendo que figuras como Alexandre de Moraes sejam isoladas internacionalmente. Tudo isso enquanto vê seus bens serem bloqueados e seu círculo financeiro investigado por financiar essa campanha extrema pró-golpismo. É uma simbiose. Trump usa o caso Bolsonaro como espelho para posar de vítima global. Bolsonaro usa Trump para tentar reescrever sua biografia de golpista condenado para mártir da liberdade. Nos Estados Unidos, até quem entende de regimes autoritários está soando o alerta. Parlamentares como Elissa Slotkin, com experiência em análise de regimes repressivos, já descrevem publicamente o comportamento de Trump como uma tentativa deliberada de intimidar críticos com ameaças de investigação, prisão e até violência, seguindo o mesmo manual de calar um, assustar mil. Relatórios detalhando o manual autoritário descrevem ponto a ponto esse roteiro. Politização de instituições independentes, normalização da violência, desinformação em massa, criminalização da oposição e manipulação das regras eleitorais. Exatamente o que a gente viu Bolsonaro tentar copiar e que no Brasil encontrou freio, mas nos Estados Unidos está correndo mais solto do que nunca. E a parte que é mais incômoda para os estadunidenses que assistiram esse vídeo da Vox é que o Brasil é mais adulto que os Estados Unidos na defesa da própria democracia. Um país que saiu de uma ditadura recente aprendeu a reconhecer o cheiro de golpe antes que seja tarde. O outro país, convencido de que aqui nunca isso vai acontecer, está vendo o autoritarismo acontecer em tempo real, com transmissão em HD e hashtag patriótica. Bolsonaro é a prova viva de que a extrema-direita não é opinião, é projeto de destruição institucional. E Trump é a prova de que, se você não corta esse projeto pela raiz, ele volta mais radical, mais vingativo e com ainda menos pudor. Se tem uma lição que os Estados Unidos deveriam aprender com o Brasil, não é só como julgar um ex-presidente golpista, mas como perder o medo de chamar fascismo pelo nome certo, antes que a próxima brincadeira sobre cancelar eleições deixe de ser piada e vire decreto. Agora eu quero a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você achou desse vídeo da Vox e o que você tem a dizer sobre esse assunto discutido aqui. Beleza? Fique à vontade que o espaço é de vocês. Pessoal, vamos fazer esse vídeo furar a bolha? Ajuda a gente? Primeiro passo fundamental é dar o like para o algoritmo do YouTube entender e continuar passando esse vídeo para frente. Segunda coisa, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E igualmente importante, pessoal, pega esse vídeo, pega o link dele e compartilha com todo mundo que você conhece. Passa pra frente em todas as plataformas, todas as mídias sociais. Passa pra frente mesmo o vídeo, espalha sem dó. Às vezes o pessoal reclama que o botão de compartilhar aqui do YouTube não tá habilitado. A gente não sabe se isso é um bug ou se é alguma coisa muito mais séria. Então, não precisa depender do botão de compartilhar. Pega o link diretamente do YouTube e espalha. Passa pra frente em todas as outras plataformas, beleza? E se vocês puderem dar uma gorjeta, dar um auxílio pra gente continuar produzindo conteúdo, do mesmo jeito que se você vai num restaurante, é bem servido pelo garçom, você dá uma gorjeta pra ele, se você puder e quiser dar uma gorjeta pra gente, temos duas formas. Uma delas é o sistema de membros aqui do canal, que por menos de um cafezinho você ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo e além disso ainda recebe conteúdo extra. E temos também o botão de valeu aqui embaixo, que você pode doar o valor que quiser e puder. Qualquer valor ajuda. E além disso, você ainda pode fazer uma pergunta ou comentário que eu vou responder todo mundo que fizer via botão valeu. Beleza? É isso, pessoal. Seguimos informando e seguimos lutando pela democracia. Tá difícil, mas a gente vai insistir. Não podemos abaixar a cabeça de jeito nenhum. É isso. Valeu e até a próxima.